Boa noite, meus irmãos. Eu tenho o privilégio de estar aqui hoje para estar passando esse estudo aos irmãos nessa semana. Fui convidado pela nossa irmã Sandra, querida irmã Sandra, a estar trazendo o estudo a esse PG, que, como eu sempre disse e digo, esses PGs, né, primeiro o Sabará e depois o PG Pedreira, são a minha casa, né, onde eu cresci na igreja presbiteriana, e é um privilégio fazer isso. Então, neste momento, eu peço aos irmãos que estejam abrindo a escritura no Salmo de número 24. Nós estaremos fazendo a leitura do versículo 3 e do versículo 4. Eu vou compartilhar a tela aqui com os irmãos, aqueles que quiserem podem acompanhar a partir da tela compartilhada, ok? Nós temos aqui o Salmo de número 24, versículo 3 e versículo 4, está aqui cor de mostarda, né? Versículo 3, versículo 4, ok? Diz assim a palavra do nosso Deus: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, o que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Novamente, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Resposta: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a alma à falsidade, nem jura dolosamente. Vamos orar? Santo Deus, nos colocamos diante de Ti por meio de Cristo Jesus, Teu Filho amado e nosso Senhor. Queremos, neste momento, prestar culto e louvor ao Teu santo nome. Queremos honrar ao Senhor, o nosso Deus. Queremos também, neste momento, pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados e as nossas ofensas, as nossas transgressões, o nosso coração, meu Pai, que é enganoso, transgressor, torpe, pérfido, o nosso coração, meu Pai, do qual nós não temos orgulho, meu Pai, de muitas coisas que nele se passa. Pedimos que o Senhor nos perdoe em nome de Cristo Jesus e nos dê condições de aprendermos da Tua palavra, meu Pai, nesta noite, meu Pai. É o que nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Vamos lá. Meus irmãos, esse é um texto escrito pelo rei Davi, né? É um salmo poético escrito pelo rei Davi. E esse texto, ele traz uma das perguntas que todos nós fazemos diante de Deus. Como é que nós podemos nos colocar diante de Deus, sendo Ele um Deus santo, sendo Ele um Deus puro, sendo Ele um Deus imaculado? Muitas vezes nós nos pegamos com vergonha ou nos sentimos indignos de estar diante de Deus, muitas vezes pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pela nossa vontade, nós sentimos que nós não devemos nos apresentar diante de Deus, né? E esse é um sentimento constante na vida do cristão, né? E é justamente sobre isso que o Salmo está tratando. A pergunta é bem clara no Salmo: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? A resposta é mais clara ainda. Pode-se dizer, é dura. A resposta, ela contém 4 requisitos para subir ao monte do Senhor e para permanecer no seu santo lugar. Primeiro requisito: o que é limpo de mãos. Segundo requisito: o que é puro de coração. Terceiro requisito:
que não entrega a sua alma à falsidade. Quarto requisito, nem jura dolosamente. Nós temos 4 requisitos realmente estupendos, realmente requisitos de grande porte para que alguém possa subir ao monte do Senhor e permanecer na sua presença. E quando nós olhamos para esses requisitos e olhamos para a nossa vida, nós pensamos, certamente não somos nós. Certamente nós não temos condições de permanecer diante de um Deus santo, santo, santo. Justamente o salmista, ele trata sobre 2 coisas antes de falar sobre esses requisitos. Primeiro, quem subirá? Segundo, quem há de permanecer? Porque cá para nós, subir ao Monte Santo do Senhor é uma coisa, permanecer na presença do Senhor é outra coisa. Os irmãos lembram quando Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, ele sobe aquele monte, e era um monte em que ele deve ter subido várias vezes atrás de uma cabra, atrás de uma ovelha. Ele pastoreou durante aproximadamente 40 anos aquelas regiões ali do Sinai, e ele sobe naquele monte e, para sua surpresa, ele se depara com um fenômeno bem estranho. Existe uma sarça que estava em chamas e não se consumia. E, para sua surpresa maior, quando ele tenta se aproximar daquela sarça, uma voz emerge daquela sarça e fala: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está pisando é terra santa. Ou seja, Moisés já tinha ido várias vezes para aqueles lugares. Só que no momento em que Deus está naquele lugar, aquele lugar se torna santo. Aquilo se torna um santuário. E para se estar no santuário, há requisitos, há obrigações a se cumprir. Outro exemplo que nós podemos usar também, os irmãos lembram que no santuário que foi construído no deserto, aquele santuário móvel, que tinha 3 compartimentos, tinha o átrio externo, tinha o lugar santo e o santo dos santos. Né? No átrio externo, os sacerdotes circulavam no átrio externo, ali eram feitos sacrifícios também. No lugar santo, os sacerdotes tomavam conta ali daquelas mobílias que ficavam no lugar santo. Só que no lugar que é chamado de Santo dos Santos, no lugar onde havia a Arca da Aliança e os querubins da glória acima da tampa da Arca da Aliança, aonde Deus ali se manifestava. Naquele lugar, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, e ele comparecia com sacrifícios pela sua vida, porque ele era um pecador, e também pelo povo de Israel. Uma coisa interessante é que o sacerdote foi desenvolvido um mecanismo para se saber se o sacerdote estava vivo. Porque imagina se o sacerdote estivesse em pecado, ele entrasse diante da Arca da Aliança, perante o Senhor, e ele morresse na hora que ele entrasse, porque se ele estivesse em pecado, ele morreria ali na hora em que ele entrasse. As pessoas que estavam do lado de fora não podiam entrar, porque elas morreriam também.
Então, um mecanismo foi elaborado, colocaram um sino na cintura do sumo sacerdote, de forma que se ele caísse, eles iriam ouvir o barulho dele caindo, e esse sino tinha uma corda, né, anexada a esse sino, onde os outros sacerdotes poderiam puxar o corpo do sacerdote, né, não correndo risco às suas próprias vidas. E isto, meus irmãos, só para mostrar o nível da santidade do Deus que se manifestava ali. Outro exemplo que nós podemos usar é o exemplo de quando Israel, sob a liderança de Josué, vai atravessar o Rio Jordão, aonde Deus vai ali operar um milagre, a semelhança do milagre que foi operado através de Moisés no Mar Vermelho. Deus abriu o Mar Vermelho com Moisés, agora vai abrir o Rio Jordão com Josué, para exaltar a pessoa de Josué como líder. A Arca da Aliança, os sacerdotes carregam a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança é levada pelos sacerdotes. Quando os sacerdotes colocam o pé sobre a água do Jordão, ele se abre. Só que uma coisa interessante naquele relato, quando os sacerdotes carregam a Arca da Aliança, Deus estabelece uma distância entre a Arca da Aliança, carregadas pelos sacerdotes, que seguravam não a arca, mas as varas, que eles não podiam tocar na arca. Existia uma distância que o povo de Israel tinha que manter entre a arca e eles, que era de aproximadamente 1 quilômetro à esquerda, à direita e atrás. Eles não podiam se aproximar da Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do povo de Israel. Temos inúmeros exemplos no Antigo Testamento. A pergunta é: quem subirá ao monte do Senhor? Será que Davi, quando ele compõe esse salmo, ele não estava se lembrando de quando a Arca da Aliança estava sendo trazida para a cidade de Davi, e quando ela estava sendo carregada por bois, os bois tropeçam, a arca cai. Uzá, numa intenção boa de proteger a arca, ele toca na arca para segurá-la para que ela não caia no chão. Naquele momento, Uzá é morto. Deus fere Uzá, tira a vida de Uzá por ele ter tocado na arca que representava a sua presença. Davi fica estupefato. Davi, ele sente medo, diz a Escritura, de levar a Arca da Aliança para a cidade de Davi, aonde ele tinha preparado um lugar para o Deus de Israel. Talvez Davi esteja com isso em mente quando ele compõe este salmo, essas estrofes aqui. Quem subirá? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Essa é uma pergunta que nós trazemos para as nossas vidas. Agora, uma outra pergunta que nós temos que fazer com tudo isso em mente: existe algum ser humano que cumpre com esses requisitos? Existe um ser humano que cumpre com todos estes requisitos. Mas ele não é somente um ser humano, ele é Deus igualmente. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é limpo de mãos, puro de coração, não entrega a alma à falsidade e nem jura dolosamente. Ele é um homem perfeito, santo, imaculado, irrepreensível. Pedro fala: da sua boca não saiu engano. Este salmo, ele remete a mente dos crentes, dos adoradores, à pessoa do mediador, à pessoa de Jesus Cristo.
toda a vida do crente na terra, ela está inerentemente ligada à pessoa de Jesus Cristo como mediador. A palavra mediador, ela também significa representante. Acho que os irmãos percebem que nas Escrituras, principalmente no Novo Testamento, a partir da vinda de Cristo, a Escritura sempre fala que nós morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo, nós ressuscitamos com Cristo, estamos assentados à destra, à destra da majestade nas alturas com Cristo, estamos nos lugares celestiais com Cristo. Toda a nossa vida está em Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 1 fala que a nossa vida está oculta com Deus em Cristo. Toda a vida do crente é em Cristo. Por que toda a vida do crente é em Cristo? Porque ele é o nosso representante. De sorte que aquilo que ele fez, nós fazemos. A justiça dele é a nossa justiça. A santidade dele, a nossa santidade. Nós podemos subir ao Monte Santo do Senhor, nós podemos permanecer diante do Senhor somente porque Jesus cumpriu todos esses requisitos por nós. Por nós. Por isso, a Escritura diz que nós devemos ter ousadia para entrar diante de Deus pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto por Jesus Cristo. Nós temos acesso ao trono da graça. Temos acesso ao trono da graça. Vamos ver um texto que está lá em Hebreus capítulo 4. Versículo 16. A partir do versículo 14, diz assim o texto sagrado: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Olha o versículo 16 agora. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Meus irmãos, esta é a palavra que nos foi pregada, esta é a palavra que nos foi evangelizada. Este é o depósito da fé dado aos crentes, à igreja. Olhe que a Escritura diz que nós devemos nos achegar. Interessante que ela diz confiadamente, ela diz o modo como nós devemos nos achegar. É com confiança. Nós podemos ter confiança, mas não é por nossa causa, é por causa dos versículos anteriores. Jesus, o sumo sacerdote, que foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Por causa dele, pela obra dele, pela justiça perfeita dele, pela santidade perfeita dele, nós podemos ter confiança ao adentrarmos diante de Deus através da oração. Por isso que nós devemos, meus irmãos, sempre, cotidianamente, devocionalmente, entrar diante de Deus. Não com temor, como de um senhor
que quer nos punir, mas sim com temor de um Pai que nos ama, temor no sentido de reverência a um Pai que é santo, mas que nos ama e que nos vê em Jesus. Meus irmãos, Deus, nosso Pai, só poderia, e isso é uma possibilidade, é uma impossibilidade, só poderia nos tratar segundo os nossos pecados, de forma punitiva, se Jesus tivesse pecado, se ele não tivesse vencido, se ele tivesse fraquejado, se ele tivesse de fato jurado dolosamente, se nas suas mãos fossem encontrado coisas erradas, como diz lá no Salmo capítulo 24, mas como ele é santo, como ele é perfeito, como ele é justo, como ele é puro, como ele é amável, nós podemos entrar diante de Deus com confiança. Temos confiança no nosso relacionamento com Deus. E o texto deixa claro, para acharmos graça, para socorro em ocasião oportuna, ou seja, nos momentos da vida em que é necessário, nós podemos entrar diante de Deus e acharmos graça, ter esta certeza de que nós achamos graça diante de Deus. E é uma certeza, meus irmãos, não é dúvida. E por que é uma certeza? Porque Jesus é justo, é puro, é amável, é santo. Por isso, nós podemos ter certeza que nós iremos e nós achamos, de fato, graça diante de Deus. Que nós possamos ter esta confiança, meus irmãos, no nosso Deus. Confiar que sempre quando nós nos colocamos diante dele, ele nos vê, nos olha, nos trata como se nós fôssemos o próprio Filho de Deus. Amém? Esta é a palavra para nós essa semana. Que Deus possa edificar o coração dos irmãos e que nós sempre tenhamos a alegria no nosso coração desta certeza de que nós sempre encontramos graça diante de Deus, de que nós temos um caminho que foi aberto, que não pode ser fechado ao trono da graça. Amém? Vamos orar? Santo Deus e Pai eterno, nos colocamos diante de Ti mais uma vez em oração. Te agradecendo neste momento, meu Pai, pela felicidade, pela alegria, pelo regozijo de saber, meu Pai, que nós temos este acesso ao trono da majestade nas alturas, não por nossos méritos, não por nossa santidade, não, meu Pai, pelo nosso coração, que é transgressor, mas por Jesus Cristo, teu Filho amado. Que o Senhor venha dar esta certeza ao coração dos meus irmãos que estão ouvindo esta mensagem. E que nós possamos, meu Pai, sempre, meu Pai, melhorar em nossa confiança, em nossa certeza, em nosso entendimento acerca dessa doutrina maravilhosa, que é a doutrina da união com Cristo e dos benefícios que nós, filhos de Deus, temos desta união com Cristo. Muito obrigado pelos meus irmãos do PG Sabará, do PG Pedreira. Muito obrigado pela tua graça e misericórdia nas nossas vidas. Muito obrigado por este privilégio de estar com eles mais uma vez. Que o Senhor assim seja glorificado nas nossas vidas, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, foi um prazer estar com vocês. Espero novamente estar com vocês
presencialmente. Como eu disse para a Sandra, é a minha casa, é onde eu fui criado na IPB, e com certeza tenho muita saudade dos irmãos. Um grande abraço em Cristo Jesus, nosso Senhor.